Roteiro do vídeo. Risco de conflito. China se aproxima de Taiwan e EUA consideram resposta naval. Capítulo 1. A tensão atual. O que está acontecendo? 300 palavras. Olá a todos. Hoje vamos falar sobre um dos conflitos geopolíticos mais perigosos do momento. A crescente tensão entre China e Taiwan, com os Estados Unidos no meio dessa disputa que pode ter consequências globais. Nos últimos meses, assistimos a uma escalada preocupante que tem deixado especialistas em segurança internacional em alerta máximo. A China tem intensificado suas ações militares ao redor de Taiwan de forma sem precedentes. Incursões aéreas na zona de identificação de defesa aérea de Taiwan tornaram-se quase diárias, com dezenas de caças, bombardeiros e aviões de vigilância chineses testando as defesas da ilha. Exercícios navais em grande escala cercam Taiwan regularmente, simulando bloqueios e operações de invasão. Do outro lado, os Estados Unidos reafirmam seu compromisso com a segurança de Taiwan, enviando navios de guerra pelo Estreito de Taiwan e aumentando vendas de armas para a ilha. A retórica em Washington endureceu, com autoridades americanas alertando que qualquer tentativa chinesa de tomar Taiwan pela força seria enfrentada com consequências sérias. Taiwan, uma democracia vibrante de 23 milhões de habitantes, encontra-se no centro desta tempestade geopolítica. A ilha funciona como nação independente há décadas, com governo próprio, economia robusta e identidade nacional distinta. Porém, a China considera Taiwan parte inalienável de seu território e prometeu reunificação pela força se necessário. Esta não é apenas uma disputa regional. Taiwan produz mais de 90% dos chips semicondutores mais avançados do mundo, essenciais para tudo, desde smartphones até sistemas de defesa. Um conflito aqui poderia paralisar a economia global e potencialmente desencadear uma guerra entre superpotências nucleares. As apostas não poderiam ser mais altas. Vamos entender em profundidade cada aspecto desta crise que pode definir o século XXI. Capítulo 2. Contexto histórico. As raízes do conflito. 300 palavras. Para compreender a crise atual, precisamos voltar no tempo e entender as raízes históricas deste conflito que remonta a décadas. A história de Taiwan e sua relação conturbada com a China continental é fascinante e complexa. Tudo começa com a Guerra Civil Chinesa entre comunistas liderados por Mao Tse-tung e nacionalistas comandados por Chiang Kai-shek. Quando os comunistas venceram em 1949 e estabeleceram a República Popular da China no continente, os nacionalistas derrotados se refugiaram na ilha de Taiwan, levando consigo o governo da República da China, tesouros culturais e milhões de refugiados. Durante décadas, tanto o governo em Beijing quanto o regime em Taiwan reivindicavam ser o governo legítimo de toda a China. Esta ficção diplomática foi mantida por muitos países, incluindo os Estados Unidos inicialmente. Taiwan era reconhecido internacionalmente como China, enquanto o continente comunista lutava por legitimidade global. A virada veio em 1971, quando a ONU expulsou Taiwan e reconheceu a República Popular da China como representante legítimo. Em 1979, os Euro oficialmente reconheceram Beijing e romperam relações diplomáticas formais com Taiwan, embora mantendo laços não oficiais robustos através do Taiwan Relations Act. Nas décadas seguintes, Taiwan passou por transformação notável. O regime autoritário nacionalista gradualmente democratizou-se. Em 1996, realizaram as primeiras eleições presidenciais diretas. Taiwan evoluiu de ditadura militar para uma das democracias mais vibrantes da Ásia, com liberdade de imprensa, direitos humanos e sociedade civil forte. Enquanto isso, uma identidade taiwanesa distinta emergiu, especialmente entre gerações mais jovens que nunca viveram no continente. Pesquisas mostram que cada vez mais taiwaneses se identificam como taiwaneses, não chineses. Esta mudança demográfica e identitária preocupa profundamente Beijing, que vê o tempo trabalhando contra suas ambições de reunificação. Hannah, capítulo 3. A posição chinesa. Por que Taiwan é tão importante? 300 palavras. Para a liderança chinesa, Taiwan não é apenas território disputado, mas questão de importância existencial ligada à legitimidade do Partido Comunista e à integridade territorial da China. Vamos explorar por que Beijing está tão determinado
questionado em relação a Taiwan. Primeiro, há a questão do nacionalismo e orgulho nacional. O Partido Comunista Chinês baseia grande parte de sua legitimidade na narrativa de ter restaurado a China à grandeza, após o século de humilhação, período de dominação estrangeira e guerra civil. Taiwan, permanecendo independente, é visto como ferida aberta nesta narrativa, lembrança dolorosa de território perdido que precisa ser recuperado. Para o presidente Xi Jinping, que consolidou mais poder que qualquer líder chinês desde Mao, a reunificação com Taiwan tornou-se projeto pessoal e legado político. Ele prometeu publicamente que Taiwan será reunificado com o continente e sinalizou que isto deveria acontecer durante seu governo. Esta não é apenas retórica vazia. Xi vinculou sua autoridade pessoal a este objetivo. Estrategicamente, Taiwan tem valor militar imenso. A ilha posiciona-se como portão para o Oceano Pacífico, parte da primeira cadeia de ilhas que atualmente limita a marinha chinesa. Controlar Taiwan permitiria à China projetar poder naval muito além de suas águas costeiras, rompendo contenção estratégica americana. Economicamente, Taiwan domina a produção de semicondutores avançados através da TSMC, Taiwan Semiconductor Manufacturing Company. Controlar esta capacidade daria à China vantagem tecnológica significativa e alavancagem econômica sobre o Ocidente, que depende desesperadamente destes chips. Há também o efeito dominó. Se Taiwan mantiver independência indefinidamente, Beijing teme que isto inspire movimentos separatistas em outras regiões como Tibete, Xinjiang ou Hong Kong. Permitir que Taiwan escape do controle chinês estabeleceria precedente perigoso para a unidade territorial que o partido valoriza obsessivamente. Êmbaro, capítulo 4. A perspectiva taiwanesa. Lutando pela democracia. 300 palavras. Taiwan oferece contraste marcante com a China continental. Enquanto Beijing opera sob autoritarismo de partido único, Taiwan floresceu como democracia multipartidária vibrante. Vamos entender como os taiwaneses veem esta disputa e o que está em jogo para eles. A maioria esmagadora dos taiwaneses não deseja reunificação com a China, especialmente nos termos propostos por Beijing. Pesquisas consistentemente mostram que mais de 60% dos taiwaneses se identificam exclusivamente como taiwaneses, não chineses. Entre jovens, este número ultrapassa 80%. Eles cresceram em democracia, com liberdade de expressão, direitos humanos e sistema político responsivo. A presidente de Taiwan, ou quem quer que ocupe o cargo, enfrenta equilíbrio delicado. Por um lado, precisa defender a soberania e identidade de Taiwan. Por outro, deve evitar provocações que possam dar pretexto para a ação militar chinesa. Esta dança diplomática constante define a política taiwanesa. Taiwaneses observaram com horror o que aconteceu em Hong Kong. A antiga colônia britânica foi devolvida à China em 1997 sob promessa de um país, dois sistemas, mantendo autonomia e liberdades por 50 anos. Mas Beijing sistematicamente esmagou estas liberdades, prendendo ativistas pró-democracia e impondo lei de segurança nacional draconiana. Para Taiwan, Hong Kong serve como aviso terrível sobre confiar em promessas chinesas. A economia taiwanesa, apesar de forte, é vulnerável. Taiwan depende fortemente de comércio, especialmente com China continental, seu maior parceiro comercial. Esta interdependência econômica cria dilema: necessidade econômica versus segurança política. Muitos empresários taiwaneses têm investimentos massivos no continente, criando lobbies que favorecem acomodação com Beijing. Militarmente, Taiwan enfrenta assimetria dramática. O orçamento de defesa chinês é mais de 25 vezes maior. A solução de Taiwan tem sido estratégia de porco-espinho, tornar-se difícil demais de engolir através de defesas robustas, compras de armas ocidentais e preparação para resistência prolongada. Capítulo 5. O papel dos Estados Unidos. Ambiguidade estratégica. 300 palavras. Os Estados Unidos ocupam posição única e complexa nesta disputa, praticando o que diplomatas chamam de ambiguidade estratégica em relação a Taiwan. Esta política deliberadamente nebulosa tem mantido frágil paz por décadas, mas agora enfrenta seus maiores testes. Oficialmente, Washington mantém política de uma só China, reconhecendo Beijing como o único governo
governo legítimo da China. Porém, não endossa explicitamente a reivindicação chinesa sobre Taiwan. Esta distinção sutil é crucial. Reconhecer o governo de Beijing não significa concordar que Taiwan lhe pertence. O Taiwan Relations Act de 1979 obriga os Yurehawa a fornecer a Taiwan meios para defender-se, mas não garante explicitamente defesa militar americana em caso de ataque chinês. Esta ambiguidade é intencional. Mantém China incerta sobre resposta americana, potencialmente dissuadindo aventuras militares, enquanto evita comprometer os Lupisia automaticamente a guerra. Nos últimos anos, esta ambiguidade começou a erodir. Autoridades americanas, incluindo o presidente Biden, fizeram declarações sugerindo que os Ilyuan defenderiam Taiwan militarmente se atacado. Embora a Casa Branca sempre esclareça estas declarações, reafirmando a política oficial, a mensagem enviada a Beijing é clara: não subestimem o compromisso americano. Estrategicamente, Taiwan é vital para interesses americanos. A ilha posiciona-se no coração da estratégia de contenção chinesa no Indo-Pacífico. Permitir que China tome Taiwan quebraria a primeira cadeia de ilhas, permitindo à marinha chinesa acesso livre ao Pacífico e ameaçando aliados como Japão e Filipinas. Economicamente, os Ilha-Seniora dependem de semicondutores taiwaneses para tudo, desde eletrônicos de consumo até sistemas militares. Cerca de 90% dos chips mais avançados vêm de Taiwan. Perder acesso a esta capacidade seria catastrófico para a economia e segurança nacional americana. Domesticamente, defender Taiwan tem apoio bipartidário raro em Washington. Tanto democratas quanto republicanos veem Taiwan como democracia amiga, merecedora de apoio contra autoritarismo chinês. Capítulo 6. Movimentos militares chineses. Preparação para a guerra. 300 palavras. Nos últimos meses, a atividade militar chinesa ao redor de Taiwan intensificou-se dramaticamente, levantando questões alarmantes. Isto é intimidação psicológica ou preparação real para a invasão? Vamos analisar o que exatamente a China está fazendo. As incursões aéreas na Zona de Identificação de Defesa Aérea, ADIZ, de Taiwan, tornaram-se quase diárias. Em alguns dias, mais de 50 aeronaves militares chinesas penetram esta zona. Caças, J-16, bombardeiros, H-6, aviões de guerra eletrônica e aeronaves de vigilância. Estas incursões forçam Taiwan a embarcar seus caças em resposta, desgastando tanto equipamento quanto moral. Exercícios navais em grande escala cercam Taiwan regularmente. A Marinha Chinesa, agora a maior do mundo em número de navios, pratica operações de bloqueio e desembarque anfíbio. Porta-aviões chineses navegam ao redor da ilha, projetando poder e testando reações taiwanesas e americanas. Particularmente preocupantes são os exercícios de bloqueio conjunto, simulando o cerco completo de Taiwan. Nestas operações, forças chinesas praticam cortar todas as rotas marítimas e aéreas de entrada e saída da ilha, estratégia que poderia estrangular Taiwan economicamente sem disparar um tiro. Exercícios de desembarque. Anfíbio nas costas chinesas opostas a Taiwan aumentaram em frequência e escala. Tropas praticam assaltos de praia, parecendo preparação direta para a invasão. Alguns analistas estimam que a China poderia mobilizar mais de 100 mil tropas para a operação de desembarque inicial. A guerra cibernética e de informação também se intensificou. Taiwan reporta milhares de ataques cibernéticos diários originando-se da China, visando infraestrutura crítica, agências governamentais e empresas de defesa. Campanhas de desinformação tentam minar confiança pública no governo taiwanês e semear divisão interna. Satélites comerciais capturaram construção massiva de capacidade militar nas províncias chinesas, opostas a Taiwan. Novos aeródromos, portos militares, depósitos de munição e instalações de treinamento. Esta infraestrutura sugere preparação não apenas para intimidação, mas para operações militares sustentadas. Capítulo 7. Resposta naval americana, mostrando determinação, 300 palavras. Diante da crescente pressão militar chinesa, os Estados Unidos responderam intensificando presença naval e demonstrações de força na região. Estas ações buscam dissuadir aventuras chinesas, enquanto tranquilizam aliados nervosos. Vamos examinar especificamente o que a Marinha Americana está fazendo. Trânsitos pelo Estreito de Taiwan tornaram-se
tornando-se mais frequentes. Navios de guerra americanos, incluindo destroyers e cruzadores equipados com mísseis Aegis, navegam regularmente através do Estreito de 180 quilômetros, separando Taiwan do continente. Cada trânsito é mensagem deliberada. Estas são águas internacionais e os Imeiwa não reconhecem reivindicações chinesas de soberania. Grupos de ataque de porta-aviões americanos operam com frequência no Mar da China Meridional e águas ao redor de Taiwan. O porta-aviões USS Ronald Reagan e seu grupo de apoio têm sido presença constante, projetando poder aéreo significativo. Estes grupos incluem submarinos nucleares de ataque, amplificando capacidade letal. Exercícios militares conjuntos com aliados regionais aumentaram dramaticamente. Japão, país geograficamente próximo e aliado vital dos Itaiwa, participa de exercícios que explicitamente praticam defesa de Taiwan. Austrália, outro aliado importante, também se envolveu mais ativamente na região. Vendas de armas para Taiwan aceleraram. Washington aprovou bilhões de dólares em sistemas de defesa avançados, mísseis antinavio Harpoon, sistemas de artilharia de precisão HIMARS, torpedos e sistemas de defesa aérea. O objetivo é transformar Taiwan em fortaleza difícil de conquistar. Presença de aviões de vigilância americanos na região intensificou-se. Aeronaves de reconhecimento P-8, Poseidon e drones Mk-9 Reaper monitoram constantemente atividades militares chinesas, fornecendo inteligência crucial para Taiwan e forças americanas. Submarinos nucleares americanos, embora suas operações sejam classificadas, certamente patrulham a região. Estes submarinos representam talvez a capacidade militar mais letal, capazes de afundar qualquer frota de invasão tentando cruzar o estreito. Capítulo 8. Aliados e adversários. O tabuleiro geopolítico. 300 palavras. O conflito potencial sobre Taiwan não envolve apenas 3 atores principais. Múltiplas nações têm interesses vitais em jogo, criando o tabuleiro geopolítico complexo, onde cada movimento pode ter consequências em cascata. Vamos mapear os principais jogadores e seus interesses. Japão é talvez o aliado mais crítico para qualquer defesa de Taiwan. Geograficamente, Taiwan está a apenas 110 quilômetros das ilhas japonesas. Autoridades japonesas declararam explicitamente que situação emergencial em Taiwan é situação emergencial para Japão. Bases militares americanas em Okinawa seriam cruciais em qualquer resposta à agressão chinesa. A Austrália, através do pacto AUKUS com EUA e Reino Unido, posicionou-se firmemente contra o expansionismo chinês. Canberra concordou em adquirir submarinos nucleares parcialmente para contrapor poder naval chinês. Autoridades australianas sinalizaram que apoiariam a ação americana para defender Taiwan. Coreia do Sul encontra-se em posição difícil. Como aliado dos Ipariuá com tropas americanas estacionadas, Seul seria pressionado a apoiar Washington. Porém, a Coreia depende economicamente da China e enfrenta a ameaça constante da Coreia do Norte, aliado de Beijing. Esta situação cria dilema excruciante para a liderança sul-coreana. Filipinas, apesar de relações complicadas com Washington, recentemente reforçou o alinhamento com os Eclisameiru, devido a disputas territoriais próprias com China no Mar da China Meridional. Bases filipinas poderiam ser vitais para operações americanas. Índia, embora não aliado formal dos Imeiwa, compartilha preocupações profundas sobre a assertividade chinesa. Nova Delhi enfrenta suas próprias tensões fronteiriças com Beijing e veria com alarme China emergindo como potência dominante e incontestável na Ásia. Europa, embora geograficamente distante, tem interesses significativos. União Europeia depende de semicondutores taiwaneses e valoriza Taiwan como democracia. Porém, Europa está dividida. Alguns países priorizariam relações econômicas com China sobre princípios democráticos. Rússia, parceira estratégica crescente da China, provavelmente apoiaria Beijing diplomaticamente e possivelmente com suporte material, vendo oportunidade de enfraquecer influência americana globalmente. Daojiori, capítulo 9. Cenários de conflito. Como uma guerra poderia começar? 300 palavras. Especialistas militares identificaram múltiplos cenários através dos quais um conflito sobre Taiwan poderia iniciar. Nenhum é inevitável, mas todos são plausíveis. Vamos examinar os caminhos
caminhos mais prováveis para a guerra. Cenário 1. Bloqueio naval. China poderia declarar zona de exclusão ao redor de Taiwan, impedindo navios de entrar ou sair. Isto estrangularia a economia taiwanesa sem disparar um tiro. Taiwan importa 98% de sua energia e grandes quantidades de alimentos. Um bloqueio sustentado poderia forçar capitulação em semanas ou meses. Porém, navios americanos tentando romper o bloqueio criariam confrontação militar direta. Cenário 2. Invasão anfíbia em grande escala. O cenário clássico. Centenas de milhares de tropas chinesas atravessando o Estreito de Taiwan em operação tipo Dia D. Isto exigiria supremacia aérea e naval, enfrentaria defesas taiwanesas formidáveis e seria logisticamente desafiador. Porém, se China conseguisse estabelecer cabeças de praia, forças taiwanesas poderiam ser rapidamente sobrecarregadas. Cenário 3. Operação de decapitação. Ataques cirúrgicos com forças especiais e mísseis de precisão visando liderança taiwanesa, instalações militares críticas e infraestrutura de comando e controle. Objetivo seria paralisar capacidade de Taiwan de resistir coordenadamente, seguido por ultimato para rendição. Cenário 4. Campanha de coerção gradual. Ao invés de ataque dramático, China poderia intensificar pressão progressivamente, tomando ilhotas periféricas de Taiwan, expandindo zonas de exclusão, intensificando bloqueios parciais. Cada passo individualmente ficaria abaixo do limiar que provocaria resposta militar americana completa, mas cumulativamente forçaria Taiwan à submissão. Cenário 5. Incidente provocador. Um incidente, real ou fabricado, poderia servir como pretexto. Colisão acidental entre navios ou aviões, ataque terrorista atribuído a Taiwan ou declaração de independência formal por Taiwan poderiam ser usados para justificar operação punitiva, que escalaria para conflito total. Cada cenário tem probabilidades e desafios diferentes, mas todos compartilham potencial catastrófico de escalar para a guerra entre superpotências nucleares. Capítulo 10. Capacidades militares. Quem venceria? 300 palavras. A questão que todos fazem. Em um conflito militar direto, quem prevaleceria? A resposta é complexa e depende de múltiplos fatores, mas podemos analisar capacidades militares comparativas. A Marinha Chinesa é agora a maior do mundo por número de navios, com mais de 340 embarcações comparado a cerca de 280 americanas. Porém, números não contam a história completa. Navios americanos são geralmente maiores, mais avançados tecnologicamente e tripulados por marinheiros com mais experiência de combate. China tem 3 porta-aviões operacionais. EUA tem 11, todos com capacidade superior. Em força aérea, China possui cerca de 2.800 aeronaves militares, incluindo 1.200 caças modernos. EUA tem aproximadamente 2.500 aeronaves militares, mas com vantagem qualitativa significativa em caças furtivos de quinta geração como F-22 e F-35. Taiwan possui força aérea modesta de cerca de 300 aeronaves, mas muitas são desatualizadas. Capacidades de mísseis favorecem China no teatro regional. Beijing possui milhares de mísseis balísticos e de cruzeiro capazes de atingir Taiwan e bases americanas na região. Esta zona de negação de acesso complica a projeção de poder americana. EUA contrabalançam com mísseis mais precisos e sistemas de defesa avançados. Em guerra submarina, EUA mantém vantagem decisiva. Submarinos nucleares americanos são mais silenciosos e operados por tripulações mais experientes. Poderiam devastar qualquer frota de invasão tentando cruzar o estreito. Capacidades cibernéticas e espaciais são cruciais, mais opacas. Ambos os lados possuem capacidades sofisticadas de guerra cibernética e antissatélite que poderiam cegar sistemas de comando e controle inimigos. O fator X é Taiwan. Suas forças, embora menores, lutariam em seu próprio território com motivação suprema. Defesas costeiras, incluindo minas navais e mísseis antinavio, tornariam invasão extremamente custosa. Conclusão militar. Em 2025, conflito seria extremamente arriscado para ambos os lados, sem vencedor claro garantido. Exatamente o tipo de incerteza que deveria dissuadir guerra. Capítulo 11. Consequências econômicas. Um desastre global. 300 palavras. Um conflito
conflito sobre Taiwan não seria apenas tragédia humanitária, mas catástrofe econômica global de proporções sem precedentes desde a Segunda Guerra Mundial. Vamos examinar as consequências econômicas devastadoras que resultariam. A questão dos semicondutores é central. Taiwan produz mais de 90% dos chips semicondutores mais avançados através da TSMC. Estes chips são cérebros de praticamente toda a tecnologia moderna: smartphones, computadores, carros, sistemas de armas, equipamentos médicos. Interrupção desta produção paralisaria indústrias globais instantaneamente. Analistas estimam que uma guerra por Taiwan custaria à economia global entre 5 e 10 trilhões de dólares, mais que a pandemia de Covid-19. Cadeias de suprimento globais, já frágeis, entrariam em colapso. Escassez de componentes críticos fecharia fábricas ao redor do mundo. As rotas marítimas através do Estreito de Taiwan e Mar da China Meridional transportam cerca de 1/3 do comércio marítimo global. Bloqueio ou combate nestas águas interromperia fluxo vital de mercadorias, energia e matérias-primas. Custos de transporte explodiriam, alimentando inflação global. Mercados financeiros entrariam em pânico. Bolsas de valores ao redor do mundo experimentariam quedas dramáticas. Capital fugiria para ativos seguros, congelando crédito e investimento. Recessão global profunda seria inevitável. Sanções econômicas mútuas entre China e Ocidente destruiriam trilhões em comércio. Empresas ocidentais perderiam acesso ao mercado chinês de 1,4 bilhão de consumidores. China perderia tecnologia ocidental vital e mercados de exportação. O custo humanitário seria incalculável. Milhares, possivelmente centenas de milhares de vidas perdidas. Milhões de refugiados. Destruição de infraestrutura taiwanesa construída ao longo de décadas. Cicatrizes psicológicas duradouras em toda a região. Reconstrução pós-conflito exigiria décadas e recursos astronômicos. Relacionamentos internacionais seriam fundamentalmente alterados. A ordem global baseada em regras estabelecida após 1945 poderia entrar em colapso, substituída por blocos antagônicos e confrontação permanente. Barrow, capítulo 12. Diplomacia e negociação. Há caminho para a paz? 300 palavras. Diante de perspectivas tão sombrias de conflito, a questão crucial é: existe caminho diplomático para evitar guerra mantendo paz e estabilidade? Vamos explorar possíveis soluções negociadas e seus desafios. O modelo status quo tem mantido paz há décadas. Ambiguidade estratégica, onde Taiwan funciona independentemente sem declarar independência formal. China mantém reivindicação sem usar força, e EUAS apoiam Taiwan sem reconhecimento formal. Porém, este equilíbrio está sob pressão crescente de mudanças demográficas em Taiwan e impaciência de Xi Jinping. Uma proposta é o modelo "um país, dois sistemas" que Beijing oferece, similar ao arranjo original de Hong Kong. Taiwan teria autonomia substancial, mantendo governo próprio, mas sob soberania chinesa última. O problema: Taiwan observou Beijing destruir a autonomia de Hong Kong, tornando este modelo completamente inaceitável para taiwaneses. Federalização ou confederação, onde Taiwan e China mantêm sistemas separados, mas reconhecem alguma forma de associação política, é outra opção teórica.